Amém. Glória a Jesus. Bom, meus queridos, você tem agora um segundo para piscar. Aí você pode piscar, sentar e já descansou, né? Outro dia eu ouvi uma frase, né? Para que descansar se a gente pisca, né? Então, entre uma piscada e outra, a gente vai descansando, a gente vai tendo um renovo da parte do Senhor. E glória a Jesus por tudo aquilo que Ele está fazendo neste lugar, nesse dia. É um dia que eu creio que foi planejado primeiro pelo Senhor, para essa casa. Um dia para nós falarmos a respeito das nossas famílias. É um momento de nós sempre... E aí, Hudson? Com muita intimidade, nós repartimos o nosso coração. E tantas coisas que Deus, eu creio, tem trazido para você, que você vai precisar parar em algum momento, para entender tudo o que Deus está, na verdade, conectando dentro de você, porque algumas coisas que Deus vai trazendo, que Deus vai falando, vai fazendo sempre parte de um percurso, né? Que Ele vai, de repente, desenvolvendo dentro de nós, uma coisa vai se encaixando com a outra, e eu creio que o nosso Deus perfeito, que planejou todo esse dia, Ele está conectando todas as coisas, e elas simplesmente, elas são ouro de Deus para nós, amém? Cada palavra, cada momento. Nós, hoje à tarde, quando nós nos separamos, né, entre homens e mulheres, nós homens não ouvimos aquilo que foi ministrado para as mulheres, mas nós falamos de algumas coisas que vocês, mulheres, nunca saberão. Coisas, na verdade, que a gente não poderia falar perto de vocês, e a gente nunca vai falar, porque nós temos um pacto, nós temos uma proteção, nós formamos uma comunidade. Mas tudo assim dentro de algo que vai sendo despertado dentro de nós, a partir das nossas realidades, a partir daquilo que nós vamos enxergando na palavra, que é de Deus para nós e para nossa casa. E Deus, Ele tem me mostrado algo na sua palavra, que eu queria repartir por último com vocês nesse dia, que tem feito a diferença na minha vida, em vários momentos. Porque algumas palavras que Deus mostra para nós, elas, é claro, que trazem um determinado assunto, lidam com uma determinada situação, alguns personagens aparecem, Deus sempre ali no meio se revelando. Mas muitas dessas histórias, a hora que a gente percebe, é um princípio de Deus para nós, onde nós precisaremos organizar todas as coisas a partir desse princípio. E eu creio que essa palavra, ela é uma palavra que ela vai rompendo então muitas situações, muitas coisas, porque ela vai revelar para nós então um princípio que também precisa estar presente hoje nas nossas casas, nas nossas famílias, dentro talvez de algumas lutas que você tem enfrentado esse ano. A pastora Rosalyn, ela fala, né, que ela morre de vontade de Deus trazer uma palavra para ela, que esse ano vai ser o ano do, sei lá, né, o ano da vitória, o ano da, sei lá, né, você vai receber 100 vezes mais, né, em dinheiro. Ou o ano do Pix. Oh, a gente podia orar sobre esse ano, né? Já pensou o ano do Pix? Ou o ano, sei lá, do soft, né? O ano do descanso no sentido. Oh, fica a dica, né? Deus, é nós aí tentando colaborar, né? Mas nesse ano de fight, é claro que talvez você lutou algumas lutas dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu casamento. E em meio a lutas, a gente também sabe
que tem a nossa parte, tem o Senhor ali agindo, Ele se revelando, mas a gente sabe que a gente não foge sempre de um inimigo. E nas lutas a gente pode perder algumas coisas. E talvez a gente não perceba em alguns momentos que alguma luta roubou algo de nós. E talvez até mesmo uma arma que Deus tinha trazido para fazer parte da nossa história, para sempre estar nas nossas mãos, enfim. Essa história vai falar um pouco sobre isso. O texto está em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 15, versículo 16. Nós nesse texto aqui, eu vou tentar passar rapidamente por ele. Na verdade, como eu estou devendo o tempo daquela primeira palavra, eu vou tentar compensar agora em nome de Jesus. E eu ganhar uma estrelinha dourada, né? Que eu fiquei, não dentro do tempo, mas eu usei menos do meu tempo. Meu Deus, nós estamos falando de milagre. Mas aqui essa história fala que nós estávamos, ou conta, a respeito do reinado de Salomão. O reinado mais próspero que já existiu. Pensa num reinado próspero. Muitas riquezas, muitas coisas, muito ouro, muitas conquistas. Diz assim, o rei Salomão, ele, nesse momento de glória, ele fez 200 escudos grandes de ouro, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um deles. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. Bom, eu não sei você, cada um com as suas esquisitices, né? Mas eu gosto muito de fazer conta. Na hora que eu li esse texto, primeira vez, eu já fiz a conta. 200 escudos vezes 3,6 quilos, 720 quilos de ouro. Os escudos menores, 300 vezes 1,8 quilo, mais 540 quilos. Eu tenho mania de fazer conta, de somar. Eu sei que tem 42 luminárias aqui. Em 5 minutos, nesse lugar, eu contei as cadeiras e as luminárias. Não me julgue. Mas eu acho que isso faz parte de uma... Tá amarrado o transtorno, meu Deus, né, cara? Não tem um nome melhor, tipo, sei lá, uma habilidade? Enfim, eu sei quantas cadeiras tem aqui, quantas luminárias tem aqui, quantas tem luminárias lá em cima, a gente conversando, eu contando as luminárias. Mas, gente, olha que loucura, 1.260 quilos de ouro. Se a gente fosse pegar esse em valor monetário, o valor hoje, mais ou menos, do ouro, 454.700 reais o quilo do ouro hoje. Então, a gente tem nesses escudos uma soma de 573 milhões de reais. Muita conquista, muito ouro, muita riqueza nesse reino. Agora, o mais importante não era o valor monetário, era o que esses escudos de ouro eles representavam nesse reino. E a gente não vai estudar toda essa história, mas está aqui para você, 2 Crônica, capítulo 9, depois 1 Reis também vai falar sobre isso. E você vai olhando, investigando, você vai percebendo o que significavam esses escudos de ouro nesse reino e para esse rei, e para aquelas pessoas que sabiam da existência deles. Esse ouro, primeiro, simbolizava a honra. Então, toda vez que a autoridade passava ali pelas pessoas, quando o rei passava por aquelas pessoas, ele entrava no palácio, ele entrava no templo, a guarda real o que fazia? Levantava aqueles escudos de ouro, tanto os maiores como os menores, e o rei passava. Então significava a honra que aquele povo trazia para as suas autoridades e para Deus. O texto vai falando que isso tudo era voltado para o Senhor, a partir de uma revelação que Salomão havia recebido do próprio Senhor. Mas também esses escudos, eles simbolizavam que eles de alguma forma sempre deveriam entender que quando se tratava dos relacionamentos deles com as pessoas que eram caras para eles, eles precisariam sempre
colocar em evidência que eles estavam dando o seu melhor. Então o ouro aqui nesse contexto estava significando que eles estavam com esse entendimento dentro deles, que eles estavam sempre dando o seu melhor, aquilo que eles tinham de mais precioso. Quando nós entramos no nosso casamento, se a gente for falar de casamento, a gente tem esse entendimento logo no começo, não tem? Ou alguém aqui se casou falando, eu vou, na verdade, entregar um pouco da minha vida. E ali no casamento, os votos, eles vão mostrando para nós que a gente está entregando tudo também. A gente entende, biblicamente, que o nosso casamento, por exemplo, a nossa família, quando os nossos filhos chegam, que existe algo que é natural dentro de nós, é espiritual e natural ao mesmo tempo, que a gente entende que a gente vai também se entregar. O Senhor, Ele fala, o Senhor Jesus, em certo momento, que na verdade o casamento era um mistério comparado com Jesus, com a igreja, e Ele estava falando dessa entrega. Então, se a gente parar para pensar bem, sempre a proposta de Deus para nós, e esse é o princípio, era uma entrega total, daquilo que nós temos de melhor. O término do reinado de Salomão acontece. Estou falando a partir de pessoas que conhecem essa história, que se não conhece vai depois investigar. Mas esse término é marcado por uma série de desafios, de complicações, levando a uma divisão naquele reino. E após a morte de Salomão, que detinha essa revelação de entregar ao Senhor e para as pessoas que eram caras para ele e para o seu reino, o seu melhor, Roboão, o seu filho, ele assume o seu lugar agora como rei de Judá. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas 12, 14, que ele, Roboão, agiu mal, porque ele não dispôs o seu coração da mesma forma que o seu pai Salomão. E ele não se dispôs o seu coração para buscar o Senhor, com esse mesmo entendimento. E o que acontece? Roboão, ele para de servir ao Senhor, e ele começa a fazer concessões, ou talvez melhor dizendo, ele começa a fazer besteiras na sua vida, uma besteira atrás da outra. Não tenho tempo para falar dessas besteiras que Roboão fez, mas você vai encontrar várias nesse texto. E a Bíblia conta, agora num outro livro, mas falando da mesma história, em 1 Reis capítulo 14, 22, anota isso, o seguinte: então, por causa desse comportamento de distanciamento de Roboão contra essa revelação que ele havia recebido do seu pai, que Deus deixa que um inimigo, que se chamava Sisaque, que era rei do Egito, tomasse muitas das cidades do seu reino. O texto literal é assim: então Deus deixou que Sisaque, rei do Egito, tomasse muitas das cidades de Judá, que Roboão tinha batalhado por elas, tinha até fortificado, tentado proteger essas cidades. Mas é claro que aqui o contexto vai mostrar que tudo isso ele fez com a sua força, com a sua habilidade, com o seu exército. O texto contando essa história vai dizendo que o rei do Egito, então Sisaque, ele chega bem próximo de Roboão, da onde ele estava, que era Jerusalém. E Roboão sabia que se ele perdesse aquela batalha contra o inimigo, ele na verdade teria definitivamente decretado o fim do seu reino. Agora, Roboão, ele tem uma ideia para impedir com que o inimigo destruísse de vez a sua casa, destruísse de vez o seu reino. E ele faz uma proposta para o inimigo. Olha a proposta que Roboão faz para o inimigo. Ele oferece para o inimigo todos os tesouros e utensílios que existiam na casa de Deus. E junto a esse grande tesouro, que estavam guardados na casa de Deus, não estavam mais sendo usados, mas ainda estavam ali guardados, ele oferece também aqueles 500 escudos de ouro.
Roboão, depois de entregar esses escudos para o inimigo, aquilo que ele sabia que era, mesmo que não mais em prática e como realidade, mas ele ainda sabendo o porquê e o propósito daqueles escudos, mas por uma última negociação, ele é roubado pelo inimigo, então ele entrega todos aqueles escudos. A história continua contando que por não ter mais ouro, porque nem sempre é fácil a gente ter ouro, né? Não sei se você já recebeu alguma herança em ouro. Alguém já? Já. Nem uma correntinha, gente. Eu ganhei uma correntinha. Eu ganhei um crucifixo. Por um tempo a gente não podia usar crucifixo. Agora a gente já está, né? Não é, eu ganhei uma correntinha de ouro. Não é possível que pelo menos uma correntinha de ouro você não ganhou na vida, gente. Mas a gente sabe que ouro não chega assim tão fácil para nós. E nesse reinado também não foi diferente. Roboão, ele se dá conta dessa nova realidade. Ele não tinha mais ouro para fazer aqueles escudos. Então, qual é a segunda brilhante ideia de Roboão? E está tudo na Bíblia. Roboão, não tendo mais ouro, ele manda fazer escudos de bronze para substituir aqueles escudos, porque ele sabia que aqueles escudos eram importantes para o seu reino. É mais ou menos assim, eu não tenho mais ouro, então vai bronze mesmo, porque o importante é ter o escudo. Só que na verdade ele desconsidera totalmente o que aqueles escudos de ouro representavam naquele reino e na sua vida, na vida do seu pai. Jerusalém, ela foi saqueada pelo inimigo, o ouro foi roubado, e a alternativa foi, vamos substituir por bronze. 2 Crônicas 12:10, por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. O melhor foi embora. Como ele não tinha mais o melhor, ele achou que algo mais barato poderia substituir aquilo que tinha sido roubado dele e do seu reino. O ouro simbolizava simplesmente aquilo que existia de melhor. O melhor. Eu sei que falar de o melhor também não é uma coisa tão simples, porque geralmente quando nós falamos de melhor, nós sempre colocamos num nível de comparação, não é? Então melhor não é uma coisa assim muito fácil da gente entender. Então de repente, quem é melhor no basquete, o Nando ou o Sérgio? Como que é? No futebol. E no futebol, quem é melhor? Nando. Bom, daí a gente já está quase tendo um conflito aqui. Mas o melhor, a ideia, não é você ser o melhor de todos. Não é esse o conceito bíblico de ser o melhor. A ideia não é você ser o melhor de todos se comparando com os outros. E é por isso que às vezes a gente olha algumas histórias, a gente não se imagina nela, mas a gente é encorajado sempre a estar nessas histórias dos grandes homens e heróis da fé. Talvez, ou melhor dizendo, com certeza, quando nós falamos de melhor, não é você hoje olhar, por exemplo, para a tua casa, para a tua família e comparar qual família é melhor, qual história de vida é melhor. Às vezes quando nós ouvimos alguns testemunhos aqui em cima, às vezes quando a gente ouve algumas histórias do pastor Sérgio, por exemplo, você fala, meu Deus, eu nunca vou ter uma história como essa para contar. A história dele é a melhor, a família dele, meu Deus, é a melhor, olha só, é só alegria, é só beleza. Mas o melhor, na verdade, é você
no seu contexto, com a sua história, com as suas limitações, com o seu ouro, aquilo que Deus te revelou e é precioso, é você dar o melhor. É individual. O conceito bíblico de melhor sempre será individual, não é comparando com outras pessoas, mas é nós entendendo aquilo que Deus trouxe para nós e nos capacita e nos encoraja a fazer, é nós brigarmos por isso. Isso é o nosso melhor, esse é o nosso ouro. O que Roboão estava dizendo quando ele trocou os escudos de ouro por escudos de bronze? Olha, eu até gostaria de fazer de ouro, mas infelizmente eu não tenho mais ouro, então vai bronze mesmo. Porque afinal das contas, Deus, que a gente descobriu um dia que Ele é bom, Ele deve aceitar qualquer coisa. Os meus, da minha casa, as pessoas que fazem parte do meu reino, por eles também terem misericórdia nos seus corações e me entenderem que hoje eu não tenho mais ouro para oferecer, eles também podem aceitar algo que todo mundo vai saber que não é mais o melhor. Agora, qual é o conflito aqui de tudo isso? Qual era o problema dessa história? Porque se nós tivermos no nosso coração honrar ao Senhor por quem Ele é, e também pelo que Ele fez por nós, nós precisamos entender uma coisa que é muito séria na palavra de Deus. Qualquer coisa, de qualquer jeito, não serve para Deus. Agora, qualquer coisa, de qualquer jeito, não serve nunca para ninguém. Para ninguém. Eu não sei se você já teve um relacionamento onde, talvez numa amizade, uma pessoa que você queria bem, que o relacionamento era muito legal, de repente aconteceu uma situação e você percebeu que aquela pessoa, ela na verdade, a partir daquele conflito, ou de um mal entendido, ela não é mais a mesma pessoa com você. E você sabe que ela não está mais inteira. O que acontece? Aquela amizade ela vai acabando, não é verdade? A gente vai se distanciando porque a gente sabe que esse é um princípio. A gente vai descobrindo isso na palavra de Deus. O nosso melhor, com aquilo que nós sabemos que é o certo, sempre Ele estará numa posição que, uma vez substituído, as coisas não farão sentido para aquela pessoa que nós estamos ofertando, oferecendo, que nós estamos cuidando, que nós estamos vivendo juntos, que nós estamos participando. Nem para Deus, nem para as pessoas que Ele coloca nas nossas vidas, para nós caminharmos juntos, nunca, absolutamente nunca, será a mesma coisa para uma pessoa que está conosco. Isso pode ser dentro da nossa casa ou fora, ou com Deus, quando ela entende que a gente não dá mais o nosso melhor. Porque a gente vai entendendo que a nossa vida, ela é claro que é um sacrifício primeiro para Deus, e a gente vai percebendo que Deus só aceita o nosso melhor. Olha outro texto, Malaquias 1, do versículo 6 ao 14, eu vou ler só alguns versículos, porque eu preciso correr aqui em nome de Jesus. Malaquias 1, do versículo 6 ao 14, eu vou pular alguns versículos, só para dar um panorama também da mesma coisa, o mesmo princípio e uma outra história. Deus diz ao povo de Israel aqui, que Ele tem uma ofensa contra eles, que eles buscam saber o que eles fizeram de errado, e Deus responde assim: bem, o que vocês fizeram de errado? Versículo 6, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Deus responde: o que vocês fizeram? Vocês conhecem as leis sobre os sacrifícios.
Sabem que têm de ir ao seu rebanho e selecionar o cordeiro melhor, o mais valioso, o mais apreciado para ofertar a Deus. Mas em vez de fazer o que sabem, vocês vão aos seus campos e intencionalmente desprezam a melhor ovelha. Em vez de selecionar o seu cordeiro apreciado, procuram por um que está doente, cego, encostado na cerca, pronto para virar de pernas para o ar. Vocês agarram esse e correm para o altar antes que ele morra, pensando, será? Ou melhor, ele será o suficiente porque é só para Deus. E o texto continua mais para baixo, não se incomodem de fazer uma fogueira, não percam seu tempo, eu não quero o cordeiro doente, eu não quero o cordeiro coxo, cego e quase morto. Vocês estão brincando comigo, diz o Senhor. Ou vocês me trazem o cordeiro apreciado, ou não me tragam nada. Meu Deus do céu, né? Esse texto é um texto muito forte para nós, mas está, na verdade, revelando um princípio que é decisivo nas nossas vidas, e isso precisa ser, em algum momento, também uma escolha nossa. O que aquele povo estava dizendo quando oferecia aqueles animais encostados na cerca? Da mesma forma, Deus, por ser bom, Ele pode aceitar algo mais ou menos. Agora perceba então esse princípio, para o nosso relacionamento com Deus e com as nossas, eu diria, responsabilidades. Porque se nós somos maridos, nós temos responsabilidades, amém? Com as nossas esposas. Se nós somos pais, nós temos responsabilidades com os nossos filhos. Se nós somos filhos, nós temos responsabilidades com os nossos irmãos, nós temos responsabilidades com os nossos pais. Qual é o princípio que Deus revela aqui? E a Bíblia toda vai trazendo isso em alguns momentos. Fazer o nosso melhor. Mas também implica em nós entrarmos num caminho de nos tornarmos melhores. Eu creio que é o que Deus tem para trazer para nós nessa noite. Deus está te chamando, não só mais para você saber disso, mas para você decidir entrar de novo nesse caminho de você ser a sua melhor versão, a sua melhor pessoa, o seu melhor, porque você pode ouvir e a gente pode ficar aqui até amanhã, contando várias coisas que a Bíblia nos ensina a respeito de princípios, de posicionamentos, mas nada disso vai ser prático se você não der esse passo diante do Senhor e falar para Ele de novo, que você quer ser de novo aquela pessoa que você sabe que Deus te chamou para ser. E isso é o melhor, não é melhor que o outro, mas você sabe no fundo, quando você está vivendo de qualquer jeito e entregando de qualquer jeito as coisas, e você também sabe quando você está dando o seu máximo, e isso é um princípio na palavra de Deus, porque quando nós entramos nesse caminho de nós darmos o nosso melhor, de nós melhorarmos, isso principalmente honra a Deus. Quantas vezes a gente chega diante do Senhor e fala, Deus, o Senhor tem feito tanto por mim, o Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem me feito viver coisas incríveis. Eu não sei o que eu poderia fazer para eu retribuir de alguma forma tudo isso que o Senhor tem me dado, ou o Senhor fez por mim na cruz. Mas gente, muitas vezes a resposta é simples, está assim ao nosso alcance, porque a honra, nós podemos devolver ao Senhor com as nossas vidas, mas dando o nosso melhor, entregando o ouro que nós sabemos que um dia foi depositado nas nossas vidas, e nós temos esse ouro. Eu sei quase todas as coisas que eu preciso melhorar. Tem algumas coisas que eu ainda vou descobrir, por isso que eu não melhorei, entendeu? Agora você sabe quais são as coisas que Deus está te chamando para você melhorar? A gente sabe, né?
melhorar como filho. E foi falado tanto sobre isso nesse dia. A pastora Letícia tem dado um recado, né? Para a sua própria casa, a respeito dos filhos lavarem a louça. E na prática, isso sim é melhorar. Você sabe o que você precisa fazer para você melhorar como pai? Eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, você vai saber exatamente o que você deve fazer para você melhorar como pai, como esposo, marido. Você vai saber o que você vai fazer, ou você deve fazer para você de novo melhorar, ou ser aquela pessoa que um dia você já foi na tua casa, com a sua esposa, com seus pais. Você sabe o que você precisa fazer para você melhorar como pai, como mãe? Você sabe o que você precisa fazer para melhorar o seu humor? Tá, mas eu preciso melhorar o meu humor por quê? Porque qualquer humor não serve. Entenderam o princípio? Qualquer jeito não serve. Eu acordei desse jeito, eu sei que não é o meu melhor, mas é o que eu posso entregar hoje. Não é esse o princípio. Deus, Ele está nos chamando para nós entregarmos o nosso melhor para Ele em primeiro lugar, mas também hoje é uma revelação para as nossas famílias. Deus está te chamando para você de novo ser o seu melhor dentro da sua casa. Deus tem te chamado para você melhorar a tua paciência. Alguns pensaram, vejo que és profeta. Mas será que isso é de Deus? É de Deus. Tá, mas eu vou fazer isso, mas eu não sei se aquela pessoa melhora, quer dizer, merece, porque eu vou melhorar e ela vai melhorar? Não, é esse o ponto. As coisas nossas primeiro são com Deus. Nós fazemos para Ele, para honrá-lo. Então sim, se você sabe que você precisa melhorar no quesito paciência, você está honrando a Deus, entregando a Ele o seu melhor. Nós temos ofertado o nosso melhor tempo para a nossa família? Ou nós temos ofertado um tempo cego, um tempo doente? Sabe aquele tempo cego, aquele tempo doente? Aquele tempo que você não tem mais energia para nada. De repente, você chega em casa, e eu não estou aqui falando da mesma forma para trazer peso para ninguém, mas é uma coisa que nós precisamos lidar com isso diante do Senhor. De repente você chega em casa e você tem os teus filhos, e quantas vezes isso foi a nossa realidade, a gente chegando em casa, ou de repente tendo que acordar à noite para cuidar dos bebês, né? Meu Deus, né? Quanta coisa a gente faz, que se tivesse um telão, né? Ia ser uma vergonha total, né? Eu me lembro de uma vez, de uma madrugada, o André, eu falei para vocês, a gente colocava ele para dormir, mas ficava ninando, andando com ele no colo. Em alguns momentos a gente não aguentava mais. Eu lembro de uma situação que eu coloquei ele no berço, e aquele silêncio, e a hora que eu fui dar um passo para, mais de 1 hora fazendo ele dormir, a hora que eu dei um passo para trás, eu tenho um negocinho no meu pé, que eu não sei o que é, um osso, sei lá, que a hora que está aquele silêncio, eu viro o pé, ele estrala. Ele faz... Cara, era a mesma situação. Pelo amor de Deus, ele não vai acordar. A hora que eu virava o pé, fazia aquele barulhinho, ele abria o olho e começava a chorar. Cara, começava tudo de novo. E você sabe que talvez esse momento é sim o momento de você dar o teu melhor. Custa. Eu sei que você pode estar cansado, isso não tem nenhum problema. Mas o problema é, e esse é o fato que nós precisamos lidar nessa hora, é que se por alguma situação, como foi nesse primeiro texto, de alguma forma, você sabe que o inimigo entrou, e ele roubou de você
o que você tinha de melhor. Eu lembro uma vez conversando com um homem, por algumas decepções que ele teve no seu casamento, ele chegou à conclusão e ele disse isso, que ele sabia que ele poderia investir mais no seu casamento, mas por aquelas situações, aquelas decepções, ele parou de investir. E é exatamente isso. Não funciona e nunca vai funcionar quando nós somos chamados para entregar o nosso melhor e nós entregamos apenas um pouco. Quando nós substituímos o ouro que nós sabemos que nós precisamos entregar nos nossos relacionamentos por bronze, nunca vai ser suficiente para ninguém. O bronze nunca será suficiente para a sua família. Quando o plano é usar ouro, o melhor. Amém? Talvez, somente talvez, algumas coisas aconteceram na tua caminhada, e eu digo isso olhando para você como família, que roubaram algumas coisas. E de alguma forma você precisou reagir a elas, para segurar a tua família, para continuar adiante, para tentar confiar de novo. Mas o Senhor te fala nessa noite, que Ele está te chamando de novo para você viver o melhor dentro da tua casa, o melhor dentro da tua casa. De novo o teu melhor momento, de novo o teu melhor momento como família, de novo o teu melhor momento como casamento, de novo o teu melhor momento em todas as áreas, mas principalmente no teu relacionamento. Deus sabe que nós somos limitados, mas Ele não está te pedindo algo que você não possa mais oferecer para Ele. Você pode. Eu te digo isso em nome de Jesus. Você pode oferecer o teu melhor. Você pode. O inimigo está de olho naquilo que é mais precioso para nós. O inimigo está de olho nesse ouro que existe nas nossas casas. E nós precisamos também aprender a parar de olhar para aquilo que nós não temos e valorizar as coisas que o Senhor trouxe para nós. É tempo de nós aprendermos a guardar o nosso ouro, as nossas riquezas, aquilo que Deus tem trazido, os teus filhos. Ouça isso da parte do Senhor para você, é o teu ouro. O teu casamento é o teu ouro. Os teus pais, o teu ouro. Não olhe mais comparando se existe algo que teoricamente poderia ser maior, melhor ou mais valioso. Deus está fazendo você enxergar aquilo que Ele trouxe para você como a coisa mais preciosa que Ele entregou nas tuas mãos. E é hora de nós cuidarmos, de nós guardarmos esse ouro que Deus tem depositado nas nossas mãos. Amém? Eu não sei se você fez alguma coisa ou algum arranjo para substituir esse ouro, mas em nome de Jesus, Deus está te chamando de volta para você entregar o seu melhor. Isso começa nesse caminho de você entender as coisas que você pode sim melhorar. Amém? Glória a Deus. Fecha mais uma vez os teus olhos. Oh Jesus. Oh Jesus. Começa a enxergar a tua família agora. Um por um das pessoas que fazem parte hoje da tua casa. Se você é casado, o seu cônjuge. Se você tem filhos, teus filhos. Se você hoje é o filho, os teus pais, os teus irmãos. Comece a enxergar a tua casa nessa hora.
o lugar que você está hoje. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer, Pai, porque nós temos algo da tua parte para nós, Senhor, que foi trazido pelas tuas mãos. Que para o Senhor, Deus, nós entendemos que é tão precioso, Senhor. Que é tão precioso. Nós, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer, Pai, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, Senhor. Fique em pé comigo nessa hora. Se talvez você estiver longe da sua família e ela estiver aqui, fica junto com ela nessa hora. Os pais com os filhos, os casais. Deus, nós estamos nessa hora como famílias, Deus. Como famílias, Pai. Que para o Senhor, Deus, custaram o teu melhor, Senhor. O Senhor entregou aquilo que o Senhor tinha de melhor para nos salvar, Deus. O Senhor entregou o seu ouro, Pai. O Senhor entregou Jesus por nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. O Senhor entregou o seu melhor até mesmo, Pai, para que nós pudéssemos ter relacionamentos saudáveis, Deus. Santos, puros. Para que nós pudéssemos, Pai, experimentar, Deus. Deus, uma paz nas nossas casas. Para que nós pudéssemos viver, Senhor, Deus, algo que é, Pai, os teus sonhos, Senhor, para nós como família, como casa, Senhor. E nós queremos nessa hora mesmo, Senhor, talvez, Pai, ainda olhando muito para o lado e em comparação, Deus. Nós queremos nessa hora, Pai, apenas olhar para aquilo que o Senhor, Deus, tem nos dado. Aquilo que o Senhor tem nos revelado, Pai. Como o Senhor tem nos forjado, Pai. Como o Senhor tem forjado as nossas casas. E nós queremos te agradecer, Pai, porque nós entendemos que esse é o nosso ouro, Senhor. O nosso ouro. E nós queremos levantar o nosso ouro, Deus, diante da tua presença nessa hora. Nós levantamos, Pai, o nosso ouro, a nossa família diante do Senhor nessa hora, te honrando, Deus. Nós te honramos, Senhor. Nós te honramos, Deus. Nós te honramos, Senhor. Nós te honramos com a nossa casa nessa hora, Deus. Recebe a nossa honra nessa hora, Pai, porque nós estamos juntos neste lugar, Deus. Recebe a nossa honra nessa hora, porque nós estamos, sim, lutando pelas nossas casas, Senhor. Para que toda a nossa família, Deus, esteja neste lugar, Pai, juntos, talvez um dia, Senhor. Mas que isso seja próximo. Próximo, Deus. Porque, Senhor, esse tem sido, Pai, um despertamento da Tua parte para nós também nesse dia, Senhor. A luta pela nossa casa, pela nossa família, para também te honrar, Senhor. Para também te honrar, Deus. Mas por último, Senhor, nós queremos, Pai, fazer um compromisso contigo diante da Tua presença. Entendendo, Deus, que existe algo que nós podemos fazer, Senhor. Sim, Pai, nós podemos fazer para te honrar também. É nós melhorarmos. Enquanto nós estivermos cantando essa música, se você sabe coisas específicas que Deus tem te chamado para você fazer pela tua casa, coisas que você sabe que Deus está te incomodando, que você precisa melhorar, que você precisa entregar de novo tudo, o seu melhor, no teu relacionamento, para os teus filhos ou para os teus pais, nessa hora, faça um compromisso com o Senhor, de honra, que só você pode fazer, dizendo: Deus, eu quero entrar neste caminho, de oferecer de novo o meu melhor, Senhor, para te honrar, mas também para honrar a minha família, Senhor. Faz essa oração ao Senhor nessa hora, enquanto nós cantarmos essa música. É honra ao Senhor.
Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. O que poderia te